Oi, boa noite, pessoal. Transmitindo ao vivo no YouTube e ao vivo no Instagram. Hoje a gente vai conversar sobre abuso sexual e o processo de perdão. Será que isso é possível? Então a gente vai primeiro conversar sobre o que acontece, quais são as vertentes desse tipo de trauma, que é o abuso sexual. Então, é um trauma que a gente chama de AGAI, que é uma ativação global de alta intensidade. O sistema nervoso inteiro fica totalmente paralisado, é como se fosse uma anestesia. A pessoa perde os limites corporais, fisiológicos, o continente fisiológico. São disparados uma série de hormônios neurotransmissores de luta, fuga, estresse e tudo ao mesmo tempo. Por isso que muitas pessoas não conseguem reagir. Vou explicar de uma forma um pouco simplificada. Então, no abuso sexual, dispara uma série de hormônios e neurotransmissores de luta e fuga, sai daqui, foge daqui, né? Some, sai correndo. Então, sangue vai para as pernas, sai do intestino, para que haja maior disponibilidade de irrigar as pernas para conseguir correr ou lutar ou fugir. Coração dispara e ao mesmo tempo outros hormônios entram em ação e outros neurotransmissores. Então o sistema nervoso simpático totalmente ativado e outros vêm, o parasimpático, fala assim, peraí que você vai ter um infarto. Então são hormônios de alta intensidade para lutar, fugir, e outros hormônios e neurotransmissores falam assim, pera um pouquinho que você vai ter um infarto. E aí é claro que é muito mais complexo do que isso, eu estou explicando de uma forma simplificada. E aí o organismo congela, né? Então, fingiu de morto. Não fingiu de morto. Simplesmente o sistema colapsou, não deu conta e a pessoa apaga. O animalzinho acontece isso que eu chamo de misericórdia divina. Num processo de presa-predador, quando o leão, sempre o leão, a gente dá exemplo do leão, vai abocanhar a presa, se a gente colocar aquelas filmagens em câmera lenta, no minuto anterior, no segundo anterior, o animalzinho apaga. É a misericórdia divina. Ele não sente absolutamente nada, ele não sente dor. E muitos predadores deixam a presa lá quietinha, porque ele só come animal em movimento, vivo. Então ele fingiu, entre aspas, de morto. E aí, depois os hormônios voltam, são reabsorvidos, os hormônios e neurotransmissores são reabsorvidos, e o animal, entre aspas, acorda, né, daquele colapso e volta a correr. Então, esse fingir de morto é, entre aspas, uma defesa. Porém, no caso do abuso, mesma coisa, nós somos mamíferos, né? Só que a gente socialmente é educado a não reabsorver isso. Primeiro que o evento é impactante demais, é forte demais, é intenso demais, vai depender também da genética, da resiliência, da idade em que aconteceu o trauma, de uma série de outros eventos, do acolhimento, da família, tudo. Vai depender de uma série de coisas se a pessoa vai dar conta ou não de reabsorver isso, esses hormônios e neurotransmissores de trauma e estresse. Em geral, não reabsorve, né? É muito difícil isso. Não reabsorve na sua totalidade. Em traumas mais simples, a gente já não reabsorve. Imagine um AGAI, que é uma ativação global de alta intensidade. Não reabsorve totalmente. E aí, geram comportamentos totalmente inoperantes, a pessoa desenvolve pânico, a memória fica totalmente prejudicada, há fragmentação de memória, a pessoa não consegue ter confiança mais na vida, nas pessoas, passa a ser dominada por um medo absurdo. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas por que não saiu correndo? Por que não gritou? Por que a pessoa entrou em colapso fisiológico? Obviamente ela não ia conseguir reagir. Não ia conseguir, né? Fisiologicamente nós somos programados para sobrevivência. Então a reação não é uma forma de sobrevivência. No caso,
o fingir, entre aspas, de morto, a pessoa se descola, ela nem lembra muitas vezes o que aconteceu. Muitas pessoas não lembram do abuso, né? Porque a memória ela é fragmentada. E aí, esses dias eu tenho recebido perguntas de pessoas que nas redes sociais, no direct, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e aí eu falei, preciso responder isso. As pessoas, porque existe uma visão sobre o abuso sexual e a constelação que, no meu ponto de vista, é totalmente absurda, mas, infelizmente, eu já ouvi isso, né? E eu não sei de onde que as pessoas tiram isso, porque quando Bert Hellinger fala que, primeiro que todos, sem exceção, todos os seminários do Bert Hellinger, que é o criador da constelação, criador entre aspas, porque isso já existia lá na África, está baseado no oráculo de Orunmila Ifá, então constelação se baseia nisso, ele aprendeu lá, depois ele foi estudar Gestalt, terapia primal, entrou em contato com os trabalhos da Virginia Satir na Universidade de Munique, na Alemanha, onde ela já trabalhava com estruturação familiar. Pelos estudos, os índios norte-americanos, eles já faziam constelação, não sei que nome que davam para isso. Enfim, então ele trouxe, digamos, a constelação para gente. E todos os seminários do Bert Hellinger eram de ensino e aprendizagem. Então, ele estava constelando uma família, constelando uma pessoa, e depois daquela constelação ele fazia comentários a respeito do que tinha acabado de trabalhar. Ele estava ensinando. E teve um caso em que ele deve ter comentado, não vi isso, mas deve ter algum caso em que ele comentou, nesse caso não tem o que se fazer. Era o necessário para o aprendizado, ela estava honrando as ancestrais, e aí criou-se a crença de que constelação tem que aceitar o abuso sexual e ainda perdoar o abusador. Existe essa crença mesmo no imaginário coletivo aí, nas bobagens que se falam, porque as pessoas, elas talvez não estudem a fundo a constelação, enfim, não quero entrar nessa questão. Mas, se a pessoa tá lá, toda machucada, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, fisiologicamente, porque o sistema nervoso fica totalmente descompensado, como que você vai falar em perdão com as feridas sangrando? Eu não sou contra perdão, muito pelo contrário. Mas se o terapeuta não acolhe a dor da pessoa, não cuida dessas feridas, não ajuda o organismo a se reorganizar, então o que o terapeuta tem que fazer? Ele tem que acolher, ele tem que cuidar, ele tem que ouvir e principalmente reorganizar o sistema nervoso autônomo para que esses hormônios e neurotransmissores de trauma e estresse sejam reabsorvidos. Para que a pessoa consiga adquirir novamente. Aí é um trabalho de voltar a confiar, um trabalho de reorganização de todos os circuitos aí de medo, né? Trabalhar esse continente fisiológico, então trabalhar todos esses aspectos para que se consiga num futuro, perdoar ou não, porque perdão é uma escolha. A pessoa pode nunca escolher perdoar, é uma escolha dela. Eu acho que quando as pessoas falam isso, sobre, perdoa, eu já ouvi falar numa postagem que eu fiz, porque eu sou especialista em abuso sexual, em neurociência, né, tratamento nisso, e uma postagem, aí eu lembro de uma pessoa num comentário, vida que segue, toca pra frente, não tem noção da dor da pessoa que passou por um abuso. Já atendi mulheres, também já atendi meninos, crianças abusadas, mas eu lembro de uma mulher que o negócio foi tão absurdo,
a intensidade, porque também depende da genética, da resiliência, da idade em que aconteceu o trauma, da quantidade, todas as vezes, se o trauma ele é transgeracional, se ele ocorreu em diversas gerações, que normalmente sim, né? Nós todos aqui temos antepassados que passaram por guerras, e isso acontece até como estratégia de guerra para vulnerabilizar o inimigo. Então não existe nenhuma família que não tenha isso no sistema, é impossível. Né? Então, nós estamos falando de abuso sexual e isso está na humanidade como um todo. E não é pouco, não. Ainda hoje. E eu lembro de uma cliente que eu atendi, que foi uma briga com vizinhos, uma comunidade carente. Uma briga com vizinhos, e os vizinhos quiseram se vingar do marido dela, invadiram a casa e tentaram abusar a bebezinha, a criança. E ela implorou para que não fizesse isso com a criança e fizessem com ela, e não com a criança. Claro que ela hoje desenvolveu, a partir daquele momento, uma raiva da filha, da criança, bebê de colo, assim, né? Quase que recém-nascida. Como se eu salvei sua vida e por tua causa, imagina, claro que não é isso. Mas como que o inconsciente criou as defesas. Eu passei por tudo que eu passei. Então, foi um estupro coletivo, enfim. Mas, assim, a pessoa estava aqui parada. Eu falava assim pra ela, tô, sei lá, tantos metros, eu vou dar um passo perto de você, sinta o seu corpo, percebe o que acontece. Ela já tremia. Aí eu falava, ok, eu vou dar mais um passo pra trás. E voltava pra trás. E aí eu ia percebendo que eu não ia fazer absolutamente nada, nem chegar perto, caso não houvesse a permissão dela. Então, falava, ok, você tá aqui, eu vou, sei lá, se o abusador veio desse lado, eu vou pro outro, vou do lado oposto, porque existem regiões no corpo, né? Vamos supor, teve um acidente desse lado. A pessoa é aquela que sempre bate o dedinho naquele lado, que é o lado que tá mais, que o cérebro bloqueia as percepções. E aí sessões e sessões e sessões de neurociência para conseguir chegar um pouco perto. Criar novamente os recursos de limite espacial, limite corporal. Então eu dava um passo, a menina tremia tanto, mas ela tremia tanto, que foram várias e várias sessões só de neurociência para conseguir reorganizar o corpo dela. E aí pega um terapeuta que não tem formação, ou tem só uma formação em constelação, e fala, você tem que perdoar o seu abusador. Com que condições essa pessoa ouve isso? Ela tem que ser primeiro acolhida, tem que ser primeiro tratada. E eu sou sim a favor do perdão. Deve-se perdoar. No meu ponto de vista, porque perdão também é uma escolha. Mas como que uma pessoa perdoa? Como é que ela vai entender? Como que se vai constelar para entender que ela estava honrando uma dor ancestral de pai, de mãe, da família de pai, de mãe, de avós, bisavós, ou sei lá quantas gerações, se ela tá com o sistema nervoso dessa forma, com essa dor, com esse machucado. E pior, ela não conseguia chegar perto de ninguém. E o marido ainda forçava a ter relações sexuais com ela, porque na cabeça dele foi o vizinho, não foi ele, então não tinha nada a ver ela ficar com frescura, né? Bom, o negócio é muito mais complexo. Ah, mas era um atendimento social que eu fazia, então era uma população bem carente. Sim, era bem carente. Mas eu já vi isso em classe AAA, né? Que eu também atendi. Inclusive, crianças de escolas de elite, aqui onde eu tive contato, que declaravam ali na redação de português, por favor, socorro, tá acontecendo isso comigo, e a escola não fazia nada, porque inclusive é o abusador que paga a mensalidade. Não vou falar nomes das escolas para não comprometer, mas isso acontece da classe mais alta. E muitas das pessoas que vêm buscar ajuda terapêutica, seja de neurociência, seja da constelação ou outros tipos de terapia, pelo menos no meu caso, né, que é constelação familiar, neurociência, apometria, hipnose ericksoniana.
Muitas das pessoas que vêm buscar por questões profissionais, por questões de trabalho, de carreira, de propósito de vida, de relacionamento, tem lá no sistema ou na personalidade, na subpersonalidade, na infância ou mesmo na vida adulta, casos de abuso sexual. E aí a pessoa também ela fica vulnerável a outros tipos de abuso. Então a pessoa pode sofrer abuso de outra forma. Então abuso de poder, um chefe abusivo não consegue falar não. Você, né, o horário de trabalho, trabalhar mais tarde, sofre assédio no trabalho, ou não consegue se colocar na vida, se relacionar na vida porque ela está travada dentro de um trauma. Então, o abuso, ele precisa ser tratado em inúmeras vertentes, tanto psíquicas, psicoterapêuticas, emocionais, seja com a terapia que for, sistêmica, entender o trauma sistêmico, trabalhar esse trauma sistêmico através da constelação e principalmente na reorganização do sistema nervoso autônomo através da experiência somática da neurociência. A experiência somática, a neurociência, é a técnica mais avançada, digamos assim, ou a melhor conhecida hoje para tratamento de estresse e trauma. É usada com pessoas que voltam de guerra, de países em guerra, de soldados em guerra, jornalistas que cobriram guerra, usadas em estratégias de defesa, de política, em todo o sistema onde há alto risco, né? Eu falei de política assim, como é que fala? Quando a pessoa é treinada para proteger uma pessoa, guarda-costas, enfim. Saber recolher, entre aspas, crianças em situações de guerra, de terremoto, de tsunami, de furacão, de incêndio, deslizamento de terra, é a técnica mais usada em assaltos, enfim. É a técnica mais usada para tratamento de estresse e trauma, que é a experiência somática, a neurociência de trauma. Então, sem isso, o organismo fica lá inundado de hormônios e neurotransmissores de trauma e estresse, e aí a pessoa não consegue reagir, não consegue sair dessa dor. E é importante que saia dessa dor primeiro, para depois pensar no trauma sistêmico, para depois vir falar em perdão. Então eu escuto muita gente falando, tem que perdoar, a vida que segue, não tem noção do que está falando. Não tem noção absoluta, né? Não estou falando aqui que eu sou contra o perdão, muito pelo contrário, porque o perdão é uma libertação. Quem perdoa se liberta, mas não é da boca para fora. Como é que uma pessoa perdoa onde tem as feridas assim sangrando, em carne viva? E muitos dos abusadores são familiares. E ainda há uma condescendência no sistema familiar com relação a isso. Porque ou as pessoas todas passam por isso, ou tem medo de delatar, de denunciar, medo que vai acontecer alguma coisa. E outra coisa, as pessoas confundem perdão com convivência. Perdoar não é conviver. Não é conviver. Perdoar é entender, quando as feridas estiverem cicatrizadas, perdoar é entender que aquela pessoa fez o que ela fez porque era a consciência que ela tinha na época, e isso pertence a ela que vai ter que arcar com essa responsabilidade, ela que vai ter que lidar com essa consciência. Normalmente são pessoas que têm aí um desvio grande, né? Podem ser pessoas narcisistas, ter tendência entre aspas, porque é uma questão genética, neurológica, a sociopatia, a psicopatia, que a psicopatia vai variar para o grau de sociopatia dependendo das condições ambientais e sociais em que aquela pessoa vive. Mas dá na mesma, né? Porque se a gente for olhar no sentido do sistema nervoso, é a mesma coisa. Então, claro que existem graus disso,
Então, primeiro a pessoa precisa trabalhar tudo isso dentro dela para conseguir perdoar. E perdoar não é conviver. E tem muita gente que acredita que perdoar é conviver, e de forma nenhuma. Eu lembro uma vez de ouvir uma palestra do Rossandro, que é um psicoterapeuta, e ele falando sobre perdão, e ele falou que uma cliente chegou para ele e falou assim: você sabe o motivo pelo qual eu estou fazendo terapia? Ele falou: sei. Então, eu estou indo para os Estados Unidos, eu vou viajar, vou ficar tanto tempo fora, posso deixar minha filha de 3 anos com o meu pai? Eu perdoei ele. Então, perdoar o seu pai do abuso, que é uma pessoa que é importante para você, que é uma pessoa que você convive porque você quer, porque perdoar não é conviver, caso queira, ok. Então, mas você não tem garantias de que ele não vai fazer o mesmo com a sua filha. Você não pode deixar a sua filha com seu pai enquanto você for viajar. Você não tem garantias disso. Então, perdoar não significa que a pessoa, o outro, melhorou, ele se curou. Perdoar significa que você se libertou disso. Mas você não tem que ser ingênua e não tem garantias de que o outro melhorou, né? Porque o crescimento, o amadurecimento, a evolução, ela é individual de cada um. Existem causas sistêmicas para o abuso? Existem. Mas primeiro a gente vai curar das feridas. Primeiro a gente vai ajudar com diversas técnicas de neurociência a reorganização desse sistema nervoso. Vai ajudar a parte física, a parte emocional, a parte mental, para depois a gente trabalhar a parte sistêmica, para depois falar em perdão. Porque se a gente forçar o perdão sem processar a raiva, sem ajudar o organismo a restabelecer a memória, os fragmentos de memória, que a memória fica totalmente fragmentada num trauma desse tipo, a gente não consegue, a gente não sai do lugar. Porque aí vira um perdão falso, né? Ah, eu perdoei. Ah, eu não sinto raiva. Ah, eu tenho que ser bom. Não significa que você é uma pessoa ruim caso você não consiga perdoar. Significa que a ferida ainda está sangrando. Porque existem muitas religiões que ficam, né, falando em perdão. E aí a pessoa fica se punindo porque ela não consegue perdoar, mas ela está no processo de dor. Então, entender que perdão também não é mágico, perdão é um processo. Perdão vem depois de cicatrizar as feridas, né? Então, se a gente, tá bom, eu perdoei, ela tá falando da boca para fora, porque ela tá entupindo a válvula da panela de pressão. Porque lá dentro deve estar um caos fisiológico, emocional, em todos os sentidos. Então, perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é entender que é da limitação do outro, mas eu preciso de um tempo para me curar primeiro. Isso é ser honesto com você mesmo. Isso é o mais importante. Ser honesto consigo mesmo. E perdoar é um perdão, é um tempo. Perdoar é um processo. E pode ser que o outro, vamos supor que você tenha feito alguma coisa e o outro te acuse de alguma coisa, enfim, e que você fique querendo que o outro te perdoe de qualquer forma. Ele pode escolher nunca te perdoar. Assim como você pode escolher nunca perdoar o outro. Claro que você vai ficar ali se machucando com isso. Mas se você não está pronto ainda para conseguir esse perdão, tudo bem. Que ele seja íntegro, que ele seja aqui dentro, de verdade, e não da boca para fora. Portanto, é um processo. Bom, esse era o recado de hoje. A gente volta a se falar logo mais. Vou falar de outros tipos de trauma. Pretendo amanhã, se eu conseguir, aqui nas vésperas de preparações do Natal, falar um pouco do trauma de déficit de atenção e hiperatividade, traumas que geram sintomas de déficit de atenção e hiperatividade, certo? Bom, que são confundidos com déficit de atenção neurológico. Bom, se esse vídeo foi importante, eu peço a gentileza de você curtir, compartilhar com pessoas que precisam ouvir um pouquinho a respeito do perdão de forma geral e, nesse caso que eu falei, o perdão ligado ao abuso sexual. É isso, pessoal, a gente se vê. O meu telefone está na bio, tá?
tanto do Instagram quanto aqui no YouTube, também tá lá nos contatos no YouTube. E a gente se vê logo mais. Gratidão pela paciência e até mais.